Ontem, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral solicitaram ao Supremo a inclusão do presidente da República como investigado no inquérito das fake news. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu o pedido. Bolsonaro vai ser investigado por supostos crimes cometidos devido à disseminação de informações falsas e ainda por ataques que teriam sido feitos contra as instituições. O ministro ainda determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste aí sobre a decisão de tornar Bolsonaro investigado no inquérito. Só que ontem, durante uma entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da Rádio Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Felipe Barros apresentaram provas de que o sistema do Tribunal Superior Eleitoral é vulnerável. E essas provas foram produzidas pelo próprio TSE em um inquérito da Polícia Federal que está aí em andamento. A pergunta que o Brasil inteiro faz é: e agora, ministro Barroso? O inquérito das fake news não poderia ter sido aberto pelo Supremo, que, em vez de cumprir o seu papel de guardião da Constituição, se transformou em um puxadinho da esquerda e agora faz política, ou melhor, politicagem, né, o tempo todo. A nossa Constituição é clara: quem pode abrir processo criminal no Brasil é a polícia ou o Ministério Público. O Supremo, como todo judiciário, interpreta e impõe a lei somente quando provocado, quando alguém solicita. Sem provocação, o judiciário tem a obrigação de ficar inerte, né? O poder judiciário ele não pode ter iniciativa nenhuma. Ele só pode decidir sobre o que é solicitado a ele. Só tem poder e dever de resposta, né? Jamais de proposta. Já disse isso aqui uma vez. E a resposta tem que estar de acordo com o que diz a nossa Constituição. Mas não é isso que a gente está vendo. O inquérito das fake news é um exemplo. Ele foi aberto pelo ministro Dias Toffoli em março de 2019. Na ocasião, ele ocupava o cargo de presidente do STF. O ministro Alexandre de Moraes foi escolhido por ele para relatar o inquérito que investiga notícias falsas, ofensas e até ameaças aí contra os ministros da corte. Há 2 anos, esses caras tentam e não encontram provas de nada. E o Supremo acaba fazendo o que a Constituição não permite. Ele abre inquéritos de ofício, manda investigar, é a vítima e ainda vai julgar. Rasgaram a Constituição faz tempo. E quem é que pode colocar um freio nisso? O Senado. Mas com a atual composição dessa casa legislativa, a gente tem certeza de que a maioria não tem coragem para enfrentar os ministros da corte. Afinal, essa maioria aí muito deve e, pelo visto, muito teme. O Estado democrático que todo mundo diz que defende, ele deveria ter um poder legislativo para regulamentar, um poder executivo para administrar e um poder judiciário para julgar. Mas o que a gente está vendo é um poder judiciário atuando politicamente, o poder legislativo refém do judiciário, e ambos tentando inviabilizar o poder executivo. Só que ontem, durante a entrevista do presidente e do deputado Felipe Barros, relator da PEC do voto impresso ao programa Os Pingos nos Is, foram apresentados relatórios que fazem parte de uma investigação da Polícia Federal. A entrevista foi muito longa, você pode assistir no YouTube, na hora que você quiser, vale a pena ver. Mas eu vou resumir aqui o que foi dito por técnicos do TSE nesse inquérito aí da Polícia Federal, nesse relatório da Polícia Federal. Primeira coisa é que o sistema do TSE é vulnerável, ao contrário do que afirma o ministro Barroso. Veja que de abril a novembro de 2018, o código-fonte do sistema do TSE teve na mão de um hacker que invadiu esse sistema e só em novembro o pessoal do tribunal
pediu a investigação da Polícia Federal. Foi o próprio hacker que comunicou ao site Tecmundo, isso também em novembro de 2018, que ele tinha invadido os sistemas do tribunal. Nesse comunicado, feito por e-mail, o hacker disse que teve acesso remoto à intranet, que é a rede interna do tribunal, e ficou navegando por vários meses, explorando a rede para tentar entender como é que funcionava o sistema. Ele entrou em diversas máquinas diferentes, obteve milhares de códigos-fontes, documentos sigilosos, inclusive credenciais de login de ministro substituto e de diversos técnicos ligados aí à alta cúpula da informática do Tribunal Superior Eleitoral. Em novembro, lá de 2018, após a ministra Rosa Weber tomar conhecimento do fato e solicitar a investigação da Polícia Federal, o primeiro ato do delegado do caso, segundo o deputado Felipe Barros, foi solicitar um relatório ao responsável pela informática para verificar o que tinha acontecido e poder checar a veracidade das informações passadas pelo hacker. Veja que a primeira invasão ocorreu em 18 de abril de 2018 no Tribunal Regional de Pernambuco, utilizando aí uma senha de uma empresa que prestava serviço de manutenção telefônica para o TRE da Paraíba. Com essa senha, ele conseguiu acesso aos TREs da Paraíba, de Pernambuco e de outros estados brasileiros. Segundo o relatório apresentado pelo próprio TSE, além de ter entrado na VPN do Tribunal da Paraíba, foi identificado um outro ponto de entrada aí no TRE do Rio Grande do Norte. Depois, eles ainda detectaram conexões indevidas na própria VPN do TSE, uma delas com as credenciais do coordenador de infraestrutura do tribunal. Houve uma quebra generalizada de senhas, segundo o hacker, e também de usuários, para provavelmente invadir outras partes do sistema. Você vê que o próprio TSE reconheceu que o invasor entrou no sistema. Fica claro que o ministro Barroso mentiu quando disse que os sistemas do TSE são intransponíveis, não sabe nem do que está falando. Admitiram também, olha só, que uma das partes do sistema que o hacker teve acesso foi o portal de sessão do voto informatizado, que é uma parte do software onde está o código-fonte inteiro das urnas eletrônicas. O secretário substituto de Tecnologia da Informação disse que esse software é que estava aí sem qualquer autenticação. Ele entrou no coração do sistema do tribunal, ele, o hacker, né? E aí, se quisesse, podia alterar qualquer coisa nas urnas. Agora, veja o absurdo. Quando o delegado pediu o arquivo log, que é o histórico do sistema, para verificar passo a passo quem entrou, quem fez o quê, o secretário disse que, por causa aí de uma manutenção para solucionar uns problemas de travamento no firewall, lá do próprio tribunal, a equipe da Global IP, a tal empresa terceirizada que atua no TSE, apagou os logs e ele não tinha essas informações. Olha, a entrevista é longa e tem muito mais coisa. Repito, vale a pena assistir. Lá no canal dos Pingos nos Is. Mas só o fato desse pessoal não ter feito o backup desses logs, e isso caberia em 2 pendrives, mostra a vulnerabilidade das nossas urnas eletrônicas e o despreparo do pessoal que atua nessa área dentro do tribunal, que é o responsável pelas eleições no Brasil. Olha, após essas revelações, se eu fosse o ministro Alexandre de Moraes, eu não aceitaria a inclusão do presidente no inquérito das fake news e eu aproveitaria até o momento para encerrar esse inquérito de vez, né? Se ele não fizer isso, fica mais claro ainda, e de uma vez por todas, que o papel do Supremo mudou. Agora ele faz ativismo judicial conspirando contra um dos poderes da República. É nessas horas que a gente vê que a idealizada autonomia entre os poderes, ela não passa de fachada. Quer dizer, apesar dos juízes do nosso Supremo serem nomeados pelo Poder Executivo, eles precisam de um endosso do Poder Legislativo. Isso é uma interferência, ou não é?
Veja que no sistema de pesos e contrapesos aí para frear o judiciário, que não pode ter iniciativa nenhuma, mas tem que tomar decisões baseadas na Constituição, a nossa democracia fortaleceu o executivo com um Ministério Público, né, que não decide nada, mas ele tem a iniciativa e pode propor. Para frear tanto o judiciário quanto o Ministério Público, você tem aí as leis processuais, que são feitas pelo Legislativo. Eu trabalhei com um ex-juiz de direito que dizia que essas leis de processo eram verdadeiras armadilhas para os ingênuos, mas era, na realidade, uma festa para os patifes, porque eles controlam todo o funcionamento de todo o aparelho judiciário, né? E, para ele, foram essas leis que levaram um célebre jurista a afirmar que só teme a justiça quem tem razão. E não foi à toa que o Kafka escreveu o Processo, né? Onde a justiça nessa obra é retratada como um pesadelo. E hoje a gente está vivendo esse pesadelo numa versão brasileira, né? Com recursos inesgotáveis, condenado sendo liberado para disputar a próxima eleição, provas anuladas, juiz se tornando suspeito, processo de corrupto chegando ao fim após prescrição dos prazos, Tribunal Eleitoral negando a transparência na apuração das eleições e ainda mais espalhando fake news, Supremo Tribunal abrindo inquérito de ofício, colocando o Ministério Público para escanteio, e, para completar, um ativismo judicial escancarado para retirar o poder ou impedir um presidente eleito democraticamente com mais de 57 milhões de votos de disputar as próximas eleições. É um escândalo.